Olá, amigo mecânico, seja bem-vindo ao nosso canal Mecânico Online. Nós estamos aqui na rua Guaicurus, na Lapa, onde fica a oficina Hightech, que é dirigida pelo Roberto Montebeller. Roberto, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao canal Mecânico Online. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história no mercado de mecânica automotiva. Eu estou no mercado faz 32 anos. Comecei como aprendiz, lavador de peça, como geralmente a maioria, com meu pai. Buscar peça, lavar peça, desmontar freio, a parte básica do veículo. Correto. Depois comecei a desmontar a suspensão, aí começou a aprofundar mais, correia dentada, troca de embreagem. E estou no mercado até hoje, sempre se atualizando, sempre correndo atrás, né? Para estar ao par de tudo que está no mercado. Então, como você percebeu, é uma fera, conhece tudo de mecânica de automóveis e o Roberto vai contar para a gente as condições de reparabilidade da Renault Duster Oroch, a picape que a Renault lançou aqui no Brasil, que agora tem uma versão com câmbio automático. Vamos acompanhar então? Bom, Roberto, então já começamos aqui mostrando o filtro do ar desse motor 2.0, né? É um filtro simples de fazer, de você fazer então muito a reposição? Prático, muito fácil de retirá-lo, não quer nenhuma ferramenta especial. É uma trava, basta colocar no lugar e travar. Só isso. Muito simples. Muito bem. Então aqui nós temos a parte do filtro do ar e já vindo mais aqui para o motor realmente, né? Temos então as velas. Temos aqui as 4 bobinas do motor. Logo abaixo da bobina nós temos as velas. Tem que ter uma ferramenta especial, comprida e diâmetro fino. Isso para sacar a vela. Para poder sacar a vela, que é muito profundo o orifício da vela. Agora, essa bobina individual é diferente de outras que a gente conhece, por exemplo, que é só a bobina. Ela não, ela tem a bobina e tem o cabo, né? No caso, por exemplo, de você ter que trocar uma bobina dessa, você tem que trocar a bobina e o cabo? Geralmente vem a bobina completa, não vem o cabo separado da bobina. Correto. E essa bobina aqui costuma na ponta, sacar a ponta, mas no mercado geralmente você não encontra, você encontra a peça completa. Muito bem. E nesta geração do motor 2.0 da Renault, eles promoveram algumas modificações exatamente para melhorar a eficiência e economizar combustível. Entre essas alterações, eles colocaram um sistema de direção eletrohidráulico e também um alternador, que a gente pode se chamar de alternador inteligente. Enquanto você está acelerando o carro, ele está funcionando normalmente, mandando energia. A partir do momento que você tira o pé do acelerador, ele continua mandando energia para a bateria. Quando você para o carro, ele não manda mais, ou seja, aproveita aquela energia que foi mandada. Essas duas alterações que foram feitas, tanto no alternador como também no sistema de direção eletrohidráulica, modifica em alguma coisa na hora que você tiver que fazer uma manutenção ou reparação desse motor? Então, a reparabilidade da direção é um pouco diferente, porque hoje você tem a parte eletrônica, que você não tinha até então, você só tinha a parte hidráulica, mecânica. Hoje incluído a parte eletrônica, então tem que ter um conhecimento maior, ter manuais, ter recursos para você ter acesso e consertar corretamente. No caso, por exemplo, de fazer o alinhamento da direção, você precisa de um processo específico para eletrohidráulica? Não necessariamente. Aí não? Não, só para reparar a parte da eletrônica Correto. Da caixa. No caso de uma substituição de caixa. Sim. Mas na hora do alinhamento, o processo é normal. Se no caso de você for reparar, tirar, ele solicita para você entrar com o scanner e centralizar a caixa. Isso sim. Isso, se não tiver o scanner, você não consegue fazer isso. O scanner, o equipamento diagnóstico, hoje em dia, é obrigatório numa oficina, né? Com certeza. Sem ferramental hoje, não conserta mais carro. Muito bem.
E aí, falando um pouco mais dessa parte elétrica do Renault Duster Oroch 2.0, agora com câmbio automático, temos aqui a bateria, né? Bateria de fácil acesso. Fácil acesso, né? Tem um suporte que fixado aqui. Tem a praticidade da bateria, ter a alça para você poder retirá-la. No mais, uma bateria como outra qualquer. Ali, sem segredo nenhum. Ali seria a caixa de fusíveis. Aqui nós temos a caixa de fusíveis. Nós temos a central eletrônica do motor. Todos eles de simples acesso, não há necessidade nessa primeira avaliação. Nós temos aqui o corpo de borboleta de fácil acesso, corpo eletrônico. Não tem mais cabo, é só eletronicamente. E nessa primeira avaliação que você faz, não tem nada que te chame a atenção? Nós temos que estar bem atento a esse tipo de motor aqui, é quanto a correia. Correto. Tem que ter ferramental para trocar a correia. Você diz a correia sincronizadora, a correia dentada. Correia dentada. Que é um motor... Travar o virabrequim, você tem que soltar as polias e você tem que travar o comando aqui atrás, através dessas duas tampas que tem aqui atrás do motor. Que seria, as ferramentas especiais. Que seria, no caso, o ferramental, né, o kit ferramental para a correia dentada. Isso. Do motor 2.0. E um relógio comparador também para pôr no orifício da vela. Correto. E depois, então, nós temos aqui, digamos que a parte de segurança do motor, né? Os coxins colocados aqui. Você vê alguma dificuldade nessa parte de coxins? Não, fácil acesso, não tem dificuldade não, só, lógico, temos que calçar o motor na hora de trocar para poder o motor não descer. Fora isso, sem dificuldade nenhuma. E já que falamos também do alternador, no caso do alternador, ele já oferece mais dificuldade aqui? O alternador sim, está num orifício um pouco apertado, mas dá para tirar com certeza. Só movimentava um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas com certeza é fácil retirar. E para fazer a troca da correia de acessórios, você consegue fazer, o acesso seria mais fácil por baixo? Por baixo sim. Correto. Para trocar a correia do alternador por baixo seria mais prático. E o sistema de arrefecimento? Temos o reservatório de expansão aqui, fácil acesso. Só o segredo é depois na sangria, né? Tomar cuidado na sangria, não deixar nenhuma bolha de ar para o motor não vir a sobreaquecer. Correto. E também aqui nessa parte de cima do motor, a gente consegue notar, por exemplo, que a troca de amortecedores também passa a ser fácil, porque o acesso também é fácil, não há necessidade de desmontar grade, nada disso, né? Não, esse não fica embaixo da grelha, é fácil acesso como os outros Renaults, muito simples de tirá-lo. Muito bem. Então, de uma maneira geral, nesta parte aqui de motor, você não vê dificuldades para o mecânico quando receber a Renault Duster Oroch motor 2.0 na oficina? Não, o motor já é conhecido dos mecânicos, né? Tanto do motor 2.0 16 antigo, ferramental praticamente o mesmo. Eu não acredito que não tenha dificuldade nenhuma para mexer. Muito bem. Ah, sim. E a parte de freio? Estou vendo aqui o reservatório, o reservatório do freio. Ao cilindro mestre e ao servo-freio, você tem necessidade de te retirar algumas peças, como a carcaça do filtro de ar, a mangueira de alimentação de ar do motor, para você poder ter acesso a essas peças. Muito bem, então agora que nós já conhecemos os detalhes de reparabilidade do motor do Renault Duster Oroch, vamos então conhecer o undercar deste carro. Vamos lá mostrar o undercar, Roberto? Vamos lá. Então vamos conhecer a parte do undercar da Renault Duster Oroch, essa com motor 2.0, que agora tem uma versão com câmbio automático. Bom, Roberto, começando aqui falando de suspensão. Suspensão dianteira independente, McPherson, que nós temos aqui. Por exemplo, no caso do mecânico ter que fazer a troca, por exemplo, de bandeja, pivô, qual é o procedimento? Existe necessidade de alguma ferramenta especial? Não necessita não, até é simples de retirá-la.
Não existe nenhuma ferramenta específica, a não ser para sacar aqui no pivô. Se a pessoa tiver um extrator, seria muito bom, né? Para poder não ter que dar marretada na manga de eixo. Esse é um caso que é possível trocar a bandeja separada do pivô e vice-versa? Sim, Ou aqui, o ideal é trocar o conjunto sim, todo? o pivô aqui é a parte da bandeja. Provavelmente no mercado já deve ter peça para substituir a parte e a bandeja. Correto. E dando uma olhada nessa parte aqui, por exemplo, dos freios, né? Temos freio a disco com pastilhas, alguma dificuldade para acessar, por exemplo, pinça, pastilhas? Não, fácil acesso. Muito espaço para trabalhar, tranquilo, não necessita de ferramenta especial nenhuma, muito fácil. E subindo então para a torre dos amortecedores e mola. A parte de baixo do amortecedor também é fácil, que é 2 parafusos, né? É um sistema muito prático para trabalhar. Vindo aqui, por exemplo, para a parte onde nós vamos ter que, por exemplo, trocar óleo, né? Então nós temos o cárter aqui embaixo. Também nada de... O bujão está bem na cara da pessoa, é muito fácil de acessar. Só tem que ter uma ferramenta especial, um T quadradinho, né? Um orifício quadrado. E o filtro de óleo também está fácil acesso. Mais fácil Logo acessar ali aqui em cima. por baixo. Por baixo é melhor. É mais fácil acessar por baixo. Aí temos, no caso dessa versão, o câmbio automático. No caso, por exemplo, de ter que retirar esse câmbio, eu em primeiro momento não estou vendo aqui dificuldade, né? Tem necessidade, por exemplo, de baixar o quadro para retirar esse câmbio? Acredito que não, se precisar baixar muito pouco, porque ele tem bastante espaço para ele correr para o lado. Não vejo dificuldade nenhuma para tirar o câmbio, não. Tem bastante espaço para pôr a mão, a ferramenta. E os acessos para manutenção regular, como por exemplo troca de óleo, qualquer coisa nesse sentido, também Nós temos também um bujão de dreno do óleo do câmbio aqui. A mesma ferramenta do óleo do motor. É interessante seguir esse padrão, né? Porque com uma ferramenta só você tem condições mais prático, né? de acessar os dois. Fica bem mais uma mesma prático. ferramenta você utiliza para o bujão do câmbio e bujão do motor. Muito bem. E ainda olhando aqui por baixo, mais alguma coisa que é necessário acessar por aqui no caso de uma manutenção ou troca? Nós temos aqui o compressor de ar-condicionado, que está aqui logo abaixo, próximo ao kart, também fácil acesso, sem dificuldade nenhuma para mexer. Temos aqui a parte de trás, o motor de partida, também não tem dificuldade para retirá-lo, bastante espaço. Correto. E também estou vendo aqui a caixa de direção, né? A caixa de direção é hidráulica. Aqui você vai necessitar de movimentar o agregado para você conseguir tirar a caixa do local. Os coxins no caso que dão sustentação a câmbio e motor, né? Esse aqui é muito fácil. Fácil. Não tem dificuldade nenhuma para tirar, só calçar o câmbio aqui para poder fazer a retirada do mesmo. Correto. E chama atenção também, né? Essa peça aqui redonda de borracha, que seria para quê, Roberto? Isso é um contrapeso para equilibrar o peso da dianteira e da traseira. Correto. Então ele tem que ficar aí onde está, na mesma isso especificação. Aí é tudo calculado, o local, tudo certinho. Não é a olho que é colocado isso aqui, não. Correto. E o mesmo acontece, por exemplo, com essas barras que nós temos. Essa barra que nós temos aqui, né, que também serve de auxílio. É um reforço da estrutura, né? Para reforçar isso aqui reforça a estrutura do veículo por causa de torção, né? Certo. O sistema de exaustão dele, né, é um sistema grande, né, e de acordo com as proporções do carro, saindo aqui do motor e indo até a parte final. Não vejo dificuldade nenhuma. Tem bastante espaço para soltar os parafusos. É uma peça única, não tem emenda. Correto. Só na hora de trocar algum componente vai ter que ser cortado o cano e feita a emenda com braçadeiras, né? Ou solda. Entendi. E a segunda sonda também pós-catalisador também de fácil acesso, Sim, né? fácil acesso. Muito.
muito fácil de acessá-lo. Muito bem. Aí, né, aí já estamos ainda falando da parte do undercar aqui da Renault Duster Oroch 2.0. Filtro de combustível também aparecendo aqui, né? Muito fácil. Como nos outros Renaults também é simples de trocar. Sem necessidade de ferramentas especiais, não né? Não precisa de ferramenta especial nenhuma. Nenhum procedimento. Basta um alicatinho simples aí, você retira o filtro. Logo próximo ao tanque. E aqui na suspensão traseira, nós temos uma suspensão traseira independente com 4 braços. Obviamente que numa situação como essa, durante uma revisão, onde você vai checar alinhamento, você tem que checar o alinhamento dianteiro, tem que checar também o alinhamento traseiro, com né? certeza. E no caso de uma suspensão independente traseira, ela dá mais trabalho para alinhar? Não, até ao contrário, é mais fácil. Mais fácil de alinhamento. Você tem os recursos para fazer a regulagem. E pela tua experiência, pelo que você conhece desses sistemas, o que o mecânico tem que ficar atento, por exemplo, em termos de buchas, em termos de parafusos, de segurança, que ele tem que ficar atento durante essas revisões? Como é um veículo que é uma caminhonete, normalmente a pessoa compra para usar para carregar algum produto, alguma carga. Correto. Então é bom estar sempre de olho nas buchas para ver se não há desgaste, se ela não quebra, devido à carga que a pessoa tende a colocar no veículo. Então tem que ter um pouquinho mais de atenção. Um pouco mais de atenção pelo fato de ter a suspensão independente traseira e pelo fato ser uma caminhonete. E pelo fato de também se transportar carga, então pode ser que haja um desgaste um pouco maior nessas peças. Agora, em termos de ferramentas especiais para trocar itens, peças... Não tem necessidade de ferramenta especial nenhuma. A ferramenta do dia a dia mesmo faz tanto a desmontagem da suspensão, como a ferramenta se usa para fazer o alinhamento também, é uma ferramenta comum. E os freios traseiros, aqui no caso, a tambor? Freio a tambor é antigo, então é um freio tranquilo, não tem necessidade de nenhuma ferramenta especial também. É só a atenção do mecânico na hora de montar o regulador, que tem uma pequena travinha lá que às vezes costuma cair. No mais, é simples. Então nessa parte de undercar você considera que é um carro simples de manutenção, não teria dificuldade nenhuma? Nenhuma, muito fácil de mexer. Muito bem, eu quero aproveitar, agradecer a sua participação hoje junto com a gente aqui no Mecânico Online, contando um pouco das condições de reparabilidade da Renault Duster Oroch 2.0 automática. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a vocês.